A gente sempre agradece o carinho da casa, né? Nós vimos aqui para a gente poder conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a mensagem cristã, e que Ele, o Mestre Jesus, possa nos proteger, nos amparar e nos dar tudo aquilo que nós viemos buscar enquanto nós estamos aqui refletindo um pouco sobre o tema que estava aqui, fugiram, que é encontro e auto-encontro. Esse título e tema nós tiramos deste livro. É um livro chamado Em Busca da Verdade. Ele é da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. E no capítulo 3º, ela traz esse tema, encontro e autoencontro. Vai ser Joana de Ângeles interpretando a parábola do filho pródigo. E as reflexões dela são maravilhosas. Associado a esse capítulo, nós trazemos um estudo que está nesse livro, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse livro, na verdade, ele é feito pela Federação Espírita Brasileira para o estudo aprofundado da doutrina espírita que eles fazem lá. E é riquíssimo. E aqui, quando nós temos, no estudo da parábola do filho pródigo, principalmente um texto de Vinícius tirado do livro Nas Pegadas do Mestre, chamado Pródigo e o Egoísta, que é um texto também extraordinário. E com base nesses dois textos, nós vamos trazer hoje algumas dessas reflexões. E a mentora espiritual ela inicia o capítulo dizendo que nós, ao longo do tempo, fizemos interpretações muito equivocadas do Evangelho de Jesus. Interpretações que traziam muito mais as sombras dos próprios intérpretes, né, que às vezes adoecidos, né? Então traziam para nós também interpretações doentias, interpretações desequilibradas sobre o Evangelho de Jesus. E, a pretexto de pregarem humildade, muitas vezes levavam o seguidor religioso ao autoabandono, ao menosprezo de si mesmo. Não raras vezes nós vemos na história religiosa, né, muitas vezes castigos físicos como forma de remissão daquilo que eles costumavam chamar pecados, né? E isso tudo para nos levar a um conceito de humildade. Você tinha que se submeter, você, quando errava, você não tinha remissão. Você tinha que se reconhecer eternamente pecador e se submeter a todo tipo de vexame, humilhação e até suplícios físicos. E mais, eles iam muito mais. A pretexto de nos levar a um conceito de dignidade, o erro era muito mal visto. Então, normalmente, massacrava-se aquele que errava, perseguia-se aquele que errava. Tudo isso contrariamente à pregação do Evangelho do Cristo, que é sempre compreensão, amor, perdão, acolhimento. A mensagem cristã é isso. E aí Joana nos adverte, mas vem o desenvolvimento da cultura. Ao longo do tempo, nós fomos adquirindo cultura. E aí nos remete ao Livro dos Espíritos, que diz que nós iríamos desenvolver a intelectualidade primeiro, e isso nos daria condições de discernir o bem do mal, e por isso conseguiríamos fazer um avanço moral. Porque é assim, por isso que primeiro a humanidade avança em conhecimentos materiais. À medida que ela vai fazendo isso, ela consegue discernir melhor o bem do mal. Então, essa aquisição de cultura que Joana nos disse é isso. E nós chegamos a um momento da humanidade terrestre como um todo, não de algumas classes, não dos cientistas, não dos intelectuais, mas da humanidade como um todo, que nós conseguimos fazer uma melhor interpretação do Evangelho de Jesus. De forma que nós conseguimos extrair as verdadeiras luzes imorredoras da mensagem cristã, diferentemente do que fazíamos antes. É certo que nós ainda vamos encontrar muitos intérpretes adoecidos e que vão querer dar à mensagem do Cristo o seu ponto de vista. E
pregar essa mensagem, interpretar essa mensagem muito ao gosto das suas afinidades, daquilo que eles almejam, esquecendo ainda a mensagem do Cristo. Mas, de uma forma geral, nós já conseguimos melhor compreender a mensagem cristã. E é tão bonito porque ela diz assim, é no Evangelho de Cristo, nas suas parábolas, nos seus ensinos, que nós vamos conseguir compreender e achar a resposta para todos os comportamentos inquietantes da conduta humana. É no Evangelho de Cristo. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre em contato, lendo, refletindo sobre as parábolas, sobre os ensinos de Cristo. E por que a parábola do filho pródigo? Joana de Ângeles diz, porque ela é a antítese de todo esse pensamento de pessimismo, de humilhação, de falta de compreensão e falta de acolhimento. E porque, de alguma forma, todos nós acabamos sendo um pouco dos personagens que representam os filhos, porque são dois, daí porque Vinícius diz o pródigo e o egoísta. Nós somos um pouco deles. Cada um de nós pode, à medida que nós vamos conversando, tentar se situar. Onde nós estamos transitando nessa nossa trajetória terrestre. E a parábola, nós precisamos, obviamente, relembrar a parábola para que possamos conversar sobre ela, para que possamos trazer os apontamentos de Joana e de Vinícius. E é colocado assim, Cristo dizendo, falando, né, aos seguidores e aos discípulos, teria dito, e existia um homem e esse homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo, em dado momento, chega para ele e diz, pai, quero a parte que me cabe na herança. E o pai, tudo bem. Naturalmente, foi lá, pegou aquilo que cabia ao filho mais novo, deu a ele, e ele foi para terras longínquas. E nessas terras longínquas ele vai disputar toda a herança recebida do pai. Mas eis que vem uma fome e acerra aquelas terras. E tudo entra em desequilíbrio. E ele não tinha o que comer, não tinha nada, porque ele tinha acabado com absolutamente tudo. Então ele pede ajuda. Quando ele pede ajuda, ele é recebido numa fazenda para apacentar porcos. Mas, em dado momento, ele olha para os porcos e tem vontade de receber pelo menos as bolotas que aqueles porcos comem. Mas nem isso lhe era dado. E aí ele cai em si, diz o Cristo. Caindo em si. E a partir daí nós vamos ver quais são as palavras de Cristo para que nós possamos fazer uma reflexão mais detalhada. E é muito interessante. Cristo diz assim, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse,
veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E olhando as duas figuras, diz-nos Joana, nós temos Deus na figura do Pai e os dois filhos representando a humanidade. O filho pródigo pode ser considerado aquele viajor, aqueles de nós que reconhece as suas viciações, mas que quer ganhar mundos longínquos mesmo. Quer encontrar o sentido da vida longe de tudo, transgredindo as regras sociais, transgredindo as regras de Deus. Ele se reconhece e ele vai voluntariamente, diz ela. E mais, muitas vezes esse é aquele que tem ao lado dos seus vícios também muitas virtudes, mas essas virtudes ficam ali, embotadas, porque ele quer dar vazão a tudo que é de vivência material. Então ele entende que para conseguir encontrar o sentido da vida, ele precisa de gozar a vida. A gente ouve tanto esses termos, eu preciso gozar a vida, eu preciso viver, eu preciso de experiências. E aí escolhe essas experiências tão ao gosto do que eram os pecadores e publicanos à época do Cristo. Reconhecido por todos, realmente como pessoas falidas. E eles também se reconhecem assim. Então são pessoas que dissipam não apenas os haveres materiais. Aqui, desperdiçar a herança significa desperdiçar tudo aquilo que você recebe do Pai para viver uma trajetória terrena. Ali é representado pelo dinheiro. Muitos de nós vimos ao mundo nesta encarnação e nos tornamos realmente pródigos de heranças materiais. Desperdiçamos os nossos haveres materiais, dissipamos só nas vivências materiais, sem nos preocuparmos com nenhuma regra social, sem nos preocuparmos em ajudar ninguém realmente. Mas a maioria de nós é pródigo, e pródigo significa aquele que utiliza de todos os seus bens e acaba com eles, sem se preocupar em se precaver para o futuro. Desperdiça tudo. Nós desperdiçamos principalmente o patrimônio espiritual que nós recebemos do nosso Pai. Nós temos uma consciência do que é certo e errado. E essa consciência vem de Deus porque gravamos na nossa consciência as leis de Deus. Mas nós endurecemos essa consciência e não queremos tomar parte das coisas valorosas do mundo. Nós temos capacidade de compreender o bem do mal, mas muitas vezes não nos apegamos, sequer refletimos sobre isso, desperdiçando essa nossa capacidade, não utilizando sequer a nossa inteligência a favor de nós mesmos. E vamos então desperdiçando o nosso patrimônio espiritual. A nossa retidão de caráter, já ouviu falar isso? A possibilidade de ser correto, de dar a Deus o que é de Deus, dar ao homem o que é de homem, cumprindo tanto os mandamentos cristãos quanto cumprindo as nossas leis mundanas, que ainda existem pela nossa incapacidade de cumprir na integralidade as leis de Deus. Então precisamos também de limites materiais. Mas mesmo essa retidão que nós poderíamos andar pelo caminho reto e cumprindo isso, nós não o fazemos. Então vamos desperdiçando o nosso tempo. Esse é o filho pródigo. Todo mundo vê, todo mundo reconhece ele como um transgressor, como alguém que peca, que está lado a lado com o erro.
Só que esse nosso irmão, em dado momento, ele cai em si. E é muito interessante quando Jesus diz cai em si. Emmanuel tem um texto que fala exatamente sobre isso. Ele diz, talvez o momento mais importante dessa parábola seja a hora que Cristo diz assim, caindo em si, porque é o momento que ele reconhece os erros que praticou. Naquele momento, e é tão bonito, às vezes se a gente parar para pensar, naquele momento ele diz assim, meu Deus, eu pequei contra o Pai, que é o Senhor, e pequei perante meu Pai. É gravíssimo o meu erro. E era mesmo, aquela época, e Jesus usa muito bem, porque, obviamente, né, como o nosso modelo guia tanto inteligência como moralidade, os costumes da época. E se hoje significa ingratidão nós pedirmos aos nossos pais que antecipem a herança, muito mais naquela época. Era extremamente grave. Além do que era uma ingratidão, porque o pai já estava idoso e precisava dos filhos ao lado dele. Então ele se toca. E é um momento em que nós, muitas vezes, caímos em nós. O que eu estou fazendo da minha vida? Foi esse o momento dele. Eu preciso voltar. Eu preciso dizer ao meu pai, pai, eu pequei. E eu não sirvo mais sequer para ser recebido com a dignidade do teu filho. Eu aceito que o Senhor me receba apenas como teu servo. Porque eu não tenho mais o direito de ser chamado teu filho. E ele faz, então, o caminho de volta. Esse é o filho pródigo. Mas aí nós temos o outro filho, que é considerado egoísta. Por que egoísta? Quando nós vimos um caído que se levanta, se nós temos o conhecimento da mensagem cristã, o que se espera é que nós nos felicitemos, nos alegremos, porque um irmão nosso conseguiu se reerguer, compreender os seus erros e agora está na luta, na batalha, no esforço de se tornar melhor e de não cometer mais aqueles erros. Ele não, ele sente ciúmes, ele sente inveja. E aí Emmanuel, gosto tanto de Emmanuel que Joana nos adverte, né, que esse é o nosso irmão que permanece com a consciência endurecida. Ele não se reconhece alguém que erra. Ele não erra, ele é exemplo de erros. Por quê? Porque ele não fez o mal. Ele está lá cumprindo as regras sociais. Ele é o filho que fica, ele é o filho que trabalha, ele é o filho que aparentemente está cumprindo todos os mandamentos do pai. Então ele se sente absolutamente isento de qualquer mal. E porque ele se sente assim, ele se coloca acima dos outros, se afasta dos outros numa atitude extremamente orgulhosa e egoísta. Porque também ele está num país longínquo. Só que qual é o país longínquo dele? O da indiferença íntima, o do egoísmo, o dos ciúmes, o da vaidade e o do orgulho. Então, esse nosso irmão permanece cristalizado. Muito ao gosto, faz a comparação, Joana, com os fariseus, sacerdotes, escribas e levitas da época de Jesus, que mantinham a aparência de homens probos, homens religiosos, mas que traziam no coração uma infelicidade, uma indiferença para com todos. Eles tinham muito apego, eram 613 normas que você tinha que observar com relação aos cuidados do corpo e ao seu comportamento social. Os sacerdotes, os escribas, eram 603, eu não vou esquecer nenhum número, eu falo, eu não vou esquecer, porque é muita regra, mas são regras de trato do corpo, de higiene do corpo, de comportamento social.
Cumprido isso, está tudo bem. Eu não preciso ter compaixão pelo meu irmão. Eu não preciso amar o meu irmão. Eu preciso cumprir essas regras sociais. Então era a hipocrisia que vigia a época e que ainda muitos de nós vivemos nessa hipocrisia. Sem conseguirmos nos relacionar e sermos felizes com o próximo. Sempre segmentando a sociedade, como se aqui estivessem os ladrões e eles tivessem um valor perante Deus. Aqui as prostitutas, outro valor perante Deus. Aqui alguém de uma religião e nós vamos dando valores às pessoas segundo o nosso entendimento material, segundo o nosso entendimento sobre a vida, sobre valores, sobre aquilo que nós perseguimos. Tão distanciado de Jesus, que a todos amou. Publicanos e pecadores eram os preferidos dele. Por quê? Porque, a despeito de serem viciosos, foram aqueles que, ao toque da sua mensagem, primeiramente, na sua maioria, conseguiram entender que estavam estagiando no erro, que estavam estagiando no pecado que eles diziam antigamente. E se socorrem do Cristo e vão até Ele. E são humildes em reconhecer os seus conflitos íntimos, em reconhecer o mal que estavam fazendo e se voltam para o Cristo. E aí é que entra a mensagem de Emmanuel, que é belíssima, quando ele fala sobre o caindo em si do Cristo. Porque ele diz, Judas queria fazer a reforma que Jesus pretendia implementar no mundo, mas queria fazê-lo rapidamente. E achava que para isso precisava dos poderes temporais. E ele erra. E quando ele cai em si, já é tarde demais. E o Cristo já estava passando por todas aquelas circunstâncias. Ele fala de Madalena, que se entrega a todas as viciações, extremamente dissoluta, e se permite, na verdade, corromper por muitos daquela época, por esses hipócritas que viviam a sociedade como grandes homens, mas à noite visitavam Maria e ali se deleitavam com todos os prazeres que ela oferecia à época que era prostituta. Mas quando ela cai em si, ela se transforma no maior exemplo de transformação do Evangelho e ama Jesus e permanece com ele até o último momento na cruz, sem medo de reprimendas, sem medo de ser presa, sem medo de ser acusada, dando seu testemunho de fé e de amor na transformação que ela sofre. Ele fala de Saulo de Tarso, mais tarde Paulo o apóstolo, que foi um ferrenho perseguidor. Narra-nos Emmanuel em Paulo e Estevão que teria sido ele o primeiro perseguidor ferrenho dos cristãos. Teria feito, inclusive, de Estevão a primeira vítima, o primeiro mártir do cristianismo. No entanto, quando ele cai em si na estrada de Damasco, ele se transforma num dos maiores pilares do evangelho nascente e faz o trabalho extraordinário que faz. E fala também sobre Pedro. Pedro que o nega 3 vezes, porque tinha medo. E, no entanto, quando cai em si, fica extremamente constrangido e ele se torna o maior pilar do cristianismo. Quem lê Paulo e Estevão vai compreender o papel que Pedro tem na divulgação do Evangelho de Cristo, na exemplificação do trabalho amor de Cristo, na Casa do Caminho, que foi uma casa por eles à época montada, né? Que fazia o estudo do Evangelho do Cristo e fazia trabalhos amorosos perante a comunidade muito pobre, e vai compreender também como é Pedro que consegue manter coeso todos os trabalhadores do Cristo, os primeiros discípulos do Cristo. Ele consegue manter coeso aqueles trabalhadores na divulgação e no trabalho do Cristo, exatamente como o Cristo havia ensinado. Então, Emmanuel diz que esse momento é muito importante. Só que o que nós vemos na parábola é que nosso irmão egoísta ainda não está no momento de cair em si. Ainda não compreendeu, permaneceu ao lado do Pai, mas não nutre por ele o amor e o carinho necessários para compreender a bondade e o amor do Pai com quem ele está. Ele fica ao lado do Pai muito mais
para haver a sua própria abundância material do que necessariamente por gratidão filial. Mas o mais interessante na parábola, a despeito de que, obviamente, a gente precisa, e aí quando a gente fala em se colocar no lugar, é para que nós pensemos, né? Quem sou eu? Não é para o outro. Porque quando a gente está lendo a parábola, e principalmente quando a gente está lendo a página de Joana, eu penso, nossa, mas eu conheço gente assim. Olha, aquele primo meu, está lá até hoje, ó, filho pródigo, aquele que sai, que vai. Nossa, aquela. Só que a gente esquece de que o ensino e a parábola de Jesus não é para que nós sejamos fiscais da vida alheia. É para que nós reflitamos sobre nós. Então, a reflexão primeira que nós precisamos fazer é quem nós somos. Somos aquele filho que está procurando sentido na vida no país longínquo, né, das vivências materiais, né, de viver a vida no gozo, na abundância, de tudo que a vida material oferece. Eu sou aquele filho que já caiu em si e estou passando por aquelas experiências ainda que são necessárias como respostas aos meus erros, para que eu consiga fazer o caminho de volta. Eu já fiz o caminho de volta. Eu estou aqui já consciente das minhas mazelas e tentando fazer o melhor que eu posso para dar continuidade à minha transformação. Ou eu sou aquele filho indiferente, que estou aqui na vida, cumprindo todas as regras, vivendo com a minha família, trabalhando, aparentemente um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, mas que no íntimo do meu coração ainda guardo essas infelicidades, esses vícios morais que não me permitem aceitar o outro e amar o outro e ser feliz porque o outro encontrou o caminho de reencontro com Deus. Essa é a nossa reflexão. Quem nós somos? Agora, independente de quem nós sejamos, o mais bonito da parábola é o comportamento do Pai, que é Deus. Primeiro, ele nos dá uma lição de livre-arbítrio. Quando o filho diz, pai, me dá o que é meu, que eu quero ganhar o mundo. Ele não pergunta por quê. Ele não pergunta para quê. Por quê? O pai, que representa Deus na parábola, sabe de cada um de nós. Ele sabe aonde nós vamos procurar a nossa felicidade. E ele nos deixa livres para fazermos as nossas escolhas. Porque somos nós que precisamos compreender qual é a nossa responsabilidade perante a nossa vida, para que possamos construir a estrada necessária para cada um de nós. Ele nos dá todos os elementos. Nós falamos aqui de patrimônio material, falamos de patrimônio espiritual. Nós recebemos tudo de Deus. Mas o caminho que nós vamos escolher é nosso. Aí tem muita gente que diz, mas como assim Deus permite que a gente erre? Nós precisamos crescer. Ter experiências faz parte do crescimento. Quem escolhe essas experiências somos nós. Então ele deixa livre. Como ele deixa livre também o filho que permanece com ele. E quando o filho pródigo retorna, vamos falar primeiro dele. Antes mesmo dele completar o caminho, a meio do caminho o pai já ouviu de longe. E ele se toma de compaixão. Por quê? Porque o pai sabe tudo pelo que ele passou, todos os sofrimentos, todas as privações. Sabe o quanto foi difícil para ele tomar aquela deliberação de voltar. Tomar a deliberação, porque não é fácil nós assumirmos erros. E muito mais difícil é que nós nos responsabilizemos por eles perante as pessoas com quem nós erramos. Então, quando ele quer aquele filho, ele logo vê, até pela penúria material, todas as dores, sofrimentos e desilusões que ele passou quando escolheu aquele caminho. E o abraça, e o beija. Nem um traço de reprimenda. Nada.
Nenhum apontamento. Se você errou, se você pecou, se eu te perdoo, mas isso. Não, nada. Só amor, só acolhimento. E mais, ele diz, pega a melhor roupa, pega a sandália, pega o anel, traz tudo, porque você não é meu servo, você é meu filho. Então não importa em qual situação nós estejamos, não importa o momento em que nós estamos na nossa evolução, não importa que tipo de filho nós somos, no momento em que nós queiramos cair em nós e fazermos o caminho de volta, ele vai nos tratar exatamente igual a todos, porque perante Deus não há diferenças entre nós. O amor dele é compartilhado com cada um dos seus filhos. E ele não nos pede que nos menosprezemos, que nos humilhemos, nada. Ele só pede que nós amemos. Então ele é recebido como filho. E é tão bonito porque Joana diz, a partir do momento em que o pai apenas o recebe com compaixão e amor, ele se sente acolhido e fortalecido, inclusive para reconhecer o erro perante o pai, pedir perdão e continuar o seu movimento de transformação, porque ele se sente fortalecido pelo amor paternal. Ele se sente acolhido. E às vezes a gente não se dá conta de que quando nós erramos ou o outro erra, muitas vezes é por ignorância, muitas vezes é por desatino. Algumas vezes, ainda há de nós que tem de fato o coração endurecido e se compraz no mal, mas não é a maioria de nós. E quando acontecem esses conflitos íntimos, essas quedas morais e esses erros, o que nós esperamos para conseguirmos nos reguer é acolhimento, é compreensão, é indulgência e é o perdão. Porque se nós não temos esse patrimônio para dar para os nossos irmãos, ou não colhemos isso quando somos nós os equivocados, nós vamos nos sentindo cada vez mais pesados, inferiorizados e capazes de sair do lugar. Então, sem críticas, sem acusações, sem julgamentos e sem condenações. Então, nós ficamos livres, nós nos sentimos fortalecidos. Nós sentimos que valeu a pena reconhecer o erro. Valeu a pena. E é muito bonito isso na figura paterna. E aí é festa, é alegria. É para com ele, mas também é para com o outro filho. Porque em momento algum o pai também briga com ele, nada. Ele só diz, mas meu filho, você esteve sempre comigo. Tudo que é meu é seu. O seu irmão não. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Você sempre esteve ao meu lado. Então, na visão divina, não existem não existe nenhum de nós que tenha mais valor do que o outro. Então, nós precisamos nos perguntar por que nós valorizamos uns mais do que os outros. Se a mensagem cristã é uma mensagem de acolhimento e fraternidade, de reunião de corações e não de separações. Se o Evangelho do Cristo é tudo em esperança e luz, em conforto e amor, por que nós ainda, e aí nós falamos de uma escolha nossa em termos de humanidade, em termos de coletividade, nós não vamos apontar o dedo a nenhum dos nossos irmãos. Vamos nos olhar como coletividade. Por que nós ainda adoramos bezerros de ouro? Quer dizer, seguimos aonde o dinheiro está, aonde o poder está. Por que nós ainda nos permitimos fascinar por filosofias materialistas, por filosofias espiritualistas, por ideologias políticas? Se nós temos a mensagem de Jesus, que é para nós a única unidade possível
para nos reunir no propósito de fazermos a nossa evolução espiritual, amando-nos uns aos outros, como foi a recomendação de Cristo, e mais, amando-nos como Ele nos amou, porque é o último mandamento que Ele deixa aos apóstolos: amai uns aos outros como eu vos amei. Que conflitos íntimos nós trazemos de eras passadas, e aí é muito interessante porque Joana diz, nós precisamos compreender que somos espíritos com muitas encarnações e trazemos então todo esse patrimônio para a encarnação de hoje. E por isso muitas vezes escolhemos determinadas condutas, fazemos determinadas coisas, temos determinados conflitos que nós sequer conseguimos entender, porque sequer combinam com quem nós somos hoje. São os nossos compromissos de vidas passadas, são os nossos conflitos de vidas passadas. E nós precisamos entender isso. E precisamos fazer, então, um processo de internalização. Inclusive, ela recomenda, e é óbvio, a série é uma série psicológica, a psicoterapia. Porque ela diz, a terapia vai nos ajudar a fazer esse mergulho íntimo para entendermos qual é a fonte desses conflitos que nos levam a fazer essas escolhas, que nos levam a esvaziar os nossos corações do Evangelho de Cristo e preenchê-los com tantas outras filosofias, ideologias que estão maculadas com sombras, com erros, porque são feitas, idealizadas por homens que erram como nós. Por que nós abandonamos a mensagem cristã? Por que nós não conseguimos retirar do Evangelho do Cristo todas as luzes extraordinárias que ele tem e continuamos substituindo o Evangelho do Cristo pela nossa interpretação doentia? É isso que nós precisamos avaliar. É essa atenção que Joana nos chama. Então precisamos desse encontro conosco mesmo, desse olhar para dentro de nós. O mundo é difícil, não é fácil, gente, não é fácil viver. Não é fácil estar aqui. Nós temos tantos compromissos, mas quando a gente tem a mensagem do Cristo que diz assim, não é fácil, reconheça-se como alguém que está a caminho, com alguém equivocado, com alguém que cai, com alguém que levanta. Reconheça-se assim. Mas com o Evangelho do Cristo fica tudo mais simples. Nosso olhar para o mundo se suaviza. Foi tão bonito, eu não lembro onde é que eu vi, não sei se foi no filme, não sei se foi na série, não sei se eu li, mas uma pessoa disse assim, o seu coração é a janela pela qual você olha o mundo. Então, as nossas tristezas, as nossas mazelas, a nossa indiferença, as nossas dificuldades, elas estão todas no nosso coração. E nós olhamos para o mundo assim e deixamos que essa nossa tristeza, essas nossas dificuldades se espelhem nos nossos olhares, nos nossos comportamentos, nas nossas condutas. E continuamos caminhando adoecidos. Mas o Evangelho de Jesus está aqui. E encerrando já, nós temos 40 minutos, e Joana diz, e qual é o caminho? O caminho é mostrado pelo Pai na parábola. Qual é a única solução possível? O amor. Por que a gente não consegue? É óbvio que nenhum de nós está em condições de entender ou vivenciar o amor segundo a proposta de Jesus. Nós ainda estamos, na verdade, tentando entender essa mensagem grandiosa que ele deixou como roteiro para cada um de nós, para a humanidade em geral. Nós ainda estamos tentando compreender o que significa você se devotar, ou você ser abnegado, ou você amar e você perdoar. Nós estamos tentando entender tudo isso. Só que nós precisamos nos levar ao limite da nossa capacidade. Dentro daquilo que é o máximo que eu posso, eu preciso amar. Não vai nos isentar de errar. Nós não estamos isentos de errar porque conhecemos Jesus e nem precisamos e devemos nos culpar quando erramos. Nós devemos assumir a responsabilidade pela nossa vida, entender
Qual é a nossa participação? Isso é muito importante na nossa vida e no que acontece na nossa vida, e tentarmos solucionar os nossos conflitos por intermédio do amor. Nós não vamos encontrar em ninguém, nem no dinheiro, nem no poder, nem nas ideologias, nem nas filosofias diversas do Evangelho do Cristo, solução e resposta para os nossos conflitos, para as nossas dores e para aquilo que a gente precisa realizar. Somente na mensagem do Cristo nós vamos compreender a causa de tudo que nos acontece e vamos encontrar a solução para tudo aquilo que nos infelicita, que é o caminho do amor. Tão bonito, Joana diz, né? O caminho do amor. O amor é a única coisa capaz de nos unir. O amor nunca nos divide. Ele sempre nos une. E quanto mais nós dividimos esse amor, aí vocês conhecem isso, né? Mas ela torna a dizer, quanto mais nós dividimos esse amor, mais ele cresce. É a única coisa que nós dividimos e que não diminui, que cresce em abundância, é o amor. E a parábola e a mensagem de Jesus fala sobre amor, sobre esperança, sobre acolhimento, sobre perdão. Então não vamos nos permitir seduzir mais do que o necessário, porque nós ainda somos, obviamente, falíveis, mas não vamos nos deixar seduzir ao ponto de nos distanciarmos da mensagem do Mestre e tampouco dos nossos irmãos de caminhada. Porque o nosso valor cresce quanto mais nós conseguimos agregar pessoas em torno de nós pelo amor, pela fraternidade e pela solidariedade. Então não vamos pensar em que tipo de filho nós somos. Vamos olhar para a mensagem de Jesus, entender essa mensagem, tentar trazê-la para a nossa vida, para que nós alcançamos o nosso momento de cair em nós o mais rápido possível. E, gente, quanto mais nós nos fortalecemos, mais nós temos condições de auxiliar aqueles irmãos que são caros aos nossos corações. Então, nós precisamos estar bem para podermos fazer uma sociedade mais sadia, menos adoecida, menos violenta, menos carente. E nós vivermos melhores, vivermos mais felizes, porque o Evangelho de Jesus é alegria, é felicidade. Então nos regozijemos na festa da alegria cristã. Muito obrigada por me ouvirem. Nós agradecemos.